Caminhos do Evangelho. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidades do serviço, mas o Senhor é o mesmo. Em Berlim, Alemanha, uma menina de 10 anos, Helena Marquardt, após ter sofrido um acidente, deixou de falar sua língua natal e passou a expressar-se em italiano, sem nunca tê-lo estudado. Lembrou de sua última encarnação na Itália. Viajando para aquele país, conseguiu identificar a casa onde vivera, encontrando uma filha ainda viva. Os registros nos cartórios confirmaram seu desencarne na Itália em 1927. O termômetro marca 40 graus. A criança debate-se em convulsões próprias de tão elevada temperatura. Constatada a infecção pelo clínico da família, a medicação antibiótica é aplicada sob a expectativa ansiosa dos pais que não se afastam do leito bem cuidado. A febre parece não ceder, e enquanto a madrugada avança, eles permanecem em dolorosa vigília e ardentes orações. Acompanhando a silenciosa luta do frágil ser contra a morte, indagam de si mesmos como pudera a enfermidade assumir características tão fortes. Evidentemente, algo acontecera. Nunca poderiam imaginar, no entanto, que for uma lamentável descuido de sua parte que envenenara a criança, comprometendo a ação dos agentes imunológicos, mas um envenenamento que não deixara vestígios. Dias antes, tiveram violenta discussão, dessas comuns em lares que não são habitados pelo respeito e pela compreensão. Enquanto trocavam palavras altas, ásperas e impensadas, suas mentes descontroladas pela ira emitiam vibrações que tornavam deletéria a atmosfera psíquica da casa. Ao sofrer o impacto do ambiente viciado, o pequenino ser tornou-se vítima da insensatez de seus genitores. Não podemos nunca esquecer, para a perfeita compreensão do fenômeno, que a nossa mente funciona qual autêntico gerador de força magnética, a expandir-se através de palavras e pensamentos. Quando nos mantemos equilibrados, na serenidade, pensamentos e palavras são salutares, favorecendo a harmonia a nosso derredor. Entretanto, se nos domina a cólera, o rancor, o ciúme ou qualquer outro sentimento de agressividade, desregulamos os centros de energia mental e passamos a emitir, então, qual instalação elétrica em curto-circuito, forças destruidoras, que comprometem nossa estabilidade espiritual e a salubridade do ambiente em que nos detemos. Sendo estas explosões tão frequentes na intimidade do lar, onde se rompe com maior facilidade o leve verniz de civilização que a vida em sociedade nos impõe, as crianças são as primeiras a sofrer as consequências em virtude de sua frágil constituição terrena. Há mulheres que envenenam o leite materno com pensamentos menos dignos, homens que levam para seus filhos as mais nocivas influências colhidas no vício, e casais que, em constantes desavenças, formam lares psiquicamente negativos para os pequeninos. Muitos espíritos partem da terra diariamente, deixando a vestimenta carnal nos verdes anos da infância.
atendendo a imperativos de experiências e provações. Mas há também aqueles que desencarnam antes por não suportarem o ambiente do lar. Os benfeitores espirituais, os nossos chamados anjos de guarda, procuram facultar-lhes todos os recursos para a sua sobrevivência, salvaguardando-os de semelhantes males. Mas, em muitas ocasiões, veem frustrados seus esforços. Tão violento é o impacto das vibrações deletérias em que são envolvidos os pequenos corpos infantis, em virtude da criminosa imprudência daqueles que não medem a extensão das responsabilidades que assumiram perante Deus, ao aceitarem a sagrada missão da paternidade. Quando aconselhados a controlar os seus maus impulsos, muitos dizem simplesmente: impossível, pois meu gênio é assim mesmo, esta é a minha natureza. Todavia, tal afirmativa é um absurdo inconcebível, inspirado em raciocínio simplista. Aceitá-la seria admitir que Deus criasse espíritos violentos e viciados. Os sentimentos inferiores que dominam a alma humana são apenas frutos de seus desastrosos fracassos no passado. Parecerá preguiça para muitos dizer que o caminho de regresso à casa paterna e, consequentemente, o caminho da salvação é o da renovação, à luz do Evangelho, em combate corajoso e perseverante contra as nossas mazelas. Mas a doutrina dos Espíritos vai além e é extraordinariamente persuasiva, quando, usando a lógica irretorcível da filosofia edificada sobre bases científicas, fala ao que existe de mais nobre e puro em vossos corações: o amor que dedicam aos seus filhos, e revela que para o perfeito desenvolvimento físico e espiritual dos rebentos queridos, a alimentação sadia, o vestuário adequado e os cuidados higiênicos são muito importantes. Mas a harmonia no lar, garantida pelo esforço da vivência cristã, é indispensável. Recusar atender-lhes às advertências seria demonstrar a triste cegueira de quem não quer ver. Um bom dia a todos. Até a próxima semana com o nosso programa Caminhos do Evangelho. Oremos. Ajuda-nos, Senhor, a cooperar com os dias, para que os dias colaborem conosco. Ensina-nos, Senhor, a buscar a hora de buscar-te. Livra-nos da inércia, porque sem tua bênção, a ronda dos milênios é só repetição, prova e monotonia. Divino amigo, vem e ampara-nos a senda, porque sem ti, Senhor, o tempo, embora sendo luz e embora sendo vida, nos abismos da sombra haveremos de despencar. Que assim seja. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Caminhos do Evangelho.
Caminhos do Evangelho. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidades do serviço, mas o Senhor é o mesmo. Numa entrevista, perguntaram a Francisco Cândido Xavier qual a diferença entre o médium e o chamado cavalo na Umbanda. Eis sua resposta em A Terra e o Semeador, ditada por Emmanuel. O médium, na função de intermediário entre homens encarnados e desencarnados, podem estar em qualquer organização humana, embora receba às vezes demonstrações diferentes. Observados na posição de condutores de recursos ideais e auxílios diversos, imaginemos que os médiuns de variados tipos sejam comparados a automóveis e cavalos. Todos terão a sua importância. O automóvel pode cobrir distâncias e oferece apoio a grupos de pessoas de que um cavalo jamais seria capaz. No entanto, em compensação, um cavalo pode se encarregar de tarefas e alcançar determinadas regiões, com a precisão e segurança que um automóvel não pode atingir. Preocupado com a sobrevivência da alma além túmulo, você pergunta espantado como deveria ser levado a efeito o treinamento de um homem para as surpresas da morte. A indagação é curiosa e dá o que pensar. Creia, contudo, que por enquanto não é muito fácil preparar tecnicamente alguém à frente da peregrinação infalível. Os turistas que procedem da Ásia ou da Europa habilitam futuros viajantes com eficiência, mas nós encarnados esbarramos com obstáculos quase intransponíveis. A rigor, a religião deve orientar as realizações do espírito, assim como a ciência dirige todos os assuntos relacionados à vida espiritual. Entretanto, a religião, até certo ponto, permanece no superficialismo. O espírito irmão X, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, assim se manifesta, dando-nos o seu ponto de vista. Comece a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. O cemitério na barriga é um tormento depois da grande transição. Os excitantes largamente ingeridos constituem outra perigosa obsessão. Segundo o irmão X, há muitas almas de origem primorosa dispostas a trocar o próprio céu pelo uísque aristocrático ou pela genuína cachaça brasileira. Tanto quanto lhe seja possível, evite os abusos do fumo. Infunde pena à angústia dos desencarnados amantes da nicotina. Não se renda à tentação dos narcóticos. Por mais aflitivas pareçam as crises do estágio no corpo, aguente firme os golpes da luta. E o sexo? Guarde muito cuidado na preservação do seu equilíbrio emotivo. No outro lado da vida, tem também muita gente boa carregando consigo o inferno rotulado de amor. Se você possui algum dinheiro ou detém alguma posse terrestre, não adie doações, caso esteja realmente inclinado a fazê-lo. Grandes homens que admirávamos no mundo pela habilidade e poder com que concretizavam importantes negócios, aparecem em muitas ocasiões à maneira de crianças desesperadas por não mais conseguirem os seus talões de cheque. Em família, observe com cautela testamentos. As doenças fulminatórias chegam de assalto, e se a sua papelada não estiver em ordem, você padecerá muitas humilhações
através de tribunais e cartórios. Sobretudo, não se apegue demasiado aos laços consanguíneos. Ame seu esposo ou esposa, seus filhos e seus parentes com moderação, na certeza de que um dia você estará ausente deles e que por isso mesmo agirão quase sempre em desacordo com sua vontade, embora lhe respeitem a memória. Não se esqueça que no estágio atual da educação no planeta Terra, se alguns, mesmo aqueles que mais o amam, registrarem a sua presença extraterrena depois dos funerais, na certa se apavorarão, enquanto que outros, na certa, intimá-lo-ão a descer aos infernos, receando-lhes a volta inoportuna. Se você já possui o tesouro de uma fé religiosa, viva de acordo com os preceitos que abraça. É horrível, é terrível a responsabilidade moral de quem já conhece o caminho sem equilibrar-se dentro dele. Faça o bem que puder, sem a preocupação de satisfazer a todos. Convença-se de que se você não experimenta simpatia por determinadas criaturas, há muita gente que suporta você com muito esforço. Por essa razão, em qualquer circunstância, conserve o seu nobre sorriso. Trabalhe sempre, trabalhe sem cessar. O serviço é o melhor dissolvente de todas as nossas mágoas. Ajude-se através do leal cumprimento de seus deveres. Quanto ao mais, não se canse, nem indague em excesso, porque com mais tempo ou menos tempo, a morte lhe oferecerá o seu cartão de visita, impondo-lhe ao conhecimento tudo aquilo que por agora não posso e não adianta lhe dizer. Um bom dia a todos, até a próxima semana com mais um programa Caminhos do Evangelho. Oremos. Pai nosso, que estás no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Neste mundo de desterro, distante da tua luz, que a nossa ideal igreja seja o altar de caridade, onde se faça a vontade do teu amor, assim seja. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Caminhos do Evangelho. Caminhos do Evangelho. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidades do serviço, mas o Senhor é o mesmo. Não posso, era um rapaz vadio e muito covarde.
Não quero. Era vadio nem bobo, mas tinha mau gênio e era teimoso. Se não quero, ficava irritado e ninguém conseguia animá-lo. Vou tentar, era franzino e fagueiro. Costumava dizer, não sei se posso, mas vou tentar. Nos estudos, vou tentar, era o primeiro da classe. Não posso, era o último. E, não quero, abandonou a escola. Hoje estão todos homens feitos. Não posso, é criado de um senhor muito exigente, chamado é preciso. Não quero, é soldado raso que obedece ao capitão deve. Vou tentar, é sócio da grande firma Felizardo e Companhia. Distante, no cruzamento de 2 ruas, moram 4 famílias, uma em cada esquina. O morador de uma das casas sai certa manhã e depara com uma vela acesa e uma garrafa de aguardente. Ah, meu Deus, esse povo não tem mais o que inventar. Despreocupado, entra no seu automóvel e vai para o trabalho. Sai o segundo morador, vê os objetos e arrepia. Meu Deus, um despacho! Alguém quer me prejudicar. Afasta-se rápido e sente-se com medo e angústia que no decorrer do dia lhe trarão incômodas dores no peito. O terceiro morador olha desconfiado para o despacho, retorna à casa, vai ao quarto dos fundos, põe incenso a queimar e repete várias vezes uma reza. Depois, mais tranquilo, vai para o trabalho. O quarto morador, tão apavorado quanto o segundo, decide ausentar-se para evitar problemas. Ante a esposa, surpresa, declara que resolveu antecipar o fim de semana e em poucos minutos improvisam uma rápida saída. Longe dali, um devoto agradece ao seu protetor espiritual a dádiva recebida. Conseguira o emprego tão desejado, após cumprir fielmente a instrução de deixar uma garrafa de pinga e uma vela acesa na encruzilhada. O despacho não fazia parte de nenhum sortilégio para prejudicar os moradores, mas cada um reagiu segundo as suas concepções. O primeiro, racionalmente, considerou que não significava nada para ele, permanecendo impassível. O segundo desequilibrou-se pelo medo, ficou até doente, e ninguém lhe tiraria da cabeça a ideia de que fora vítima de um mal encomendado. O terceiro, por segurança, preveniu-se com algumas práticas também de ritual. O quarto, apavorado, assumiu uma postura de fuga. A história demonstra que nossa maneira de ser, de encarar os acontecimentos, de reagir em face das circunstâncias, tem uma influência decisiva em nossa estabilidade física e psíquica. Somos o que pensamos. Pessoas que cultivam superstições, medos, fobias, que se apavoram pela perspectiva de sofrerem influências espirituais ou de terceiros encarnados, fatalmente se envolvem em desajustes e perturbações. Com muita facilidade julgam-se vítimas de perseguições e males inexistentes. Se desejamos estabilidade íntima, equilíbrio interior, é preciso que nos habituemos a encarar os acontecimentos de forma objetiva e racional, sem nos deixarmos imbuir de fantasias desajustantes. Naturalmente, há algumas indagações a respeito. E se a vela e a pinga representassem uma espécie de indução para atrair espíritos com a tarefa de perseguir um dos moradores de qualquer casa? Existe essa possibilidade? O que aconteceria? Poderíamos responder com outra pergunta.
É possível contratar um pistoleiro para atirar em alguém? A resposta, evidentemente, é afirmativa. Principalmente nas regiões agrestes, há pessoas que têm o hábito infeliz de resolver suas pendências dessa forma. Ora, se aqueles há que se dispõem a ser instrumentos do mal na Terra, o mesmo acontece na espiritualidade. E nem é preciso procurar um intermediário, não, um médium na Terra para a contratação. Basta que tenhamos ódio de alguém, que lhe desejemos alguma tragédia, e não será difícil atrair espíritos dispostos a colaborar conosco, através da nossa própria mediunidade. Autênticos pistoleiros do além, que farão uso das balas da discórdia, do desentendimento, do vício, da aflição, dos desajustes para ferir os nossos desafetos. O problema é que quando nós nos envolvemos com eles, com espíritos deste tipo, mediunicamente estamos na sua sintonia. E não poderemos dispensá-los depois. O preço que eles cobram é muito caro. Passam a dominar as nossas vidas, explorando as nossas mazelas. É como se vendêssemos a alma ao diabo. Naturalmente que essa linguagem é mitológica, porquanto o diabo, como força eterna, em oposição a Deus, não existe. Diabo somos todos nós quando nos transviamos do bem, quando cultivamos o mal, tirando carteira de habilitação para a dor, a sofrimentos mil, dando trabalho à espiritualidade superior. Mas o que fazer? É assim que o Criador transforma diabos em anjos. Mas ainda que existam pistoleiros na terra e no além, contratados, é preciso lembrar também um outro sugestivo ditado popular: praga de urubu não mata cavalo gordo. As influências nocivas nos atingem apenas na medida em que não tenhamos defesas espirituais formadas por comportamento baseado na fé e no conhecimento. Para isto, trabalha o alto, lentamente, insistentemente, para que nós melhoremos, utilizando as mais diversas formas, pois os espíritos inferiores não produzem mal em nós, eles apenas fomentam, fermentam o que já existe de ruim na gente. Os sortilégios das sombras não geram adultério, simplesmente exploram num dos cônjuges a tendência à infidelidade. Ninguém nos incompatibilizará com ninguém se cultivarmos a compreensão e a tolerância. Muitos desejam o chamado corpo fechado sem atentar para o que seja o mais simples detalhe da sintonia. Não sabe nem o que é mediunidade. A melhor maneira de nós nos sobrepormos ao mal será sempre o empenho por eliminá-lo de nós mesmos, recorrendo ao plano espiritual, mas colocando na prática os ensinamentos. E respeitando, acima de tudo, o esforço que nossos mentores desempenham a nosso favor. Encaremos contratações e descontratações como compromissos nossos e de irmãos nossos, em situações iguais ou piores que as nossas. Transviados da luz somos todos, mas nosso empenho na oração e no exemplo de buscar o crescimento fatalmente despertará em nós e neles irresistíveis impulsos de renovação. Um bom dia a todos. Até a próxima semana, neste mesmo dia e horário, com mais um programa Caminhos do Evangelho. Oremos. Senhor, que em mim brilhe a tua luz. Amar sem exigência. Servir a todos. Amparar indistintamente. Não desesperar.
ter bom ânimo, orar pelos adversários, ajudar a quem nos calunia, perdoar 70 vezes 7. Porque, Senhor, renúncia é conquista, a dor é bênção, sacrifício é glória, o trabalho é superação, a luta é pão da vida, a cruz é triunfo, evolução. Eu te agradeço, Senhor, que tenhamos um bom dia.